E, em teoria, estamos ao vivo. Ah, já é 7. Só um minutinho. Vou mandar o link para minha mãe, só um minutinho. Ah, sim. Galera, estamos ao vivo, eu acredito. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Eu posso iniciar, então? Calma. Sim, já começou, já estamos ao vivo. Ele pediu para esperar. Dando boa noite para tá, beleza. Oi, Magali. Oi, Daniel. Oi, Débora, tudo bom? Como é que vocês estão? Aproveitaram o dia do amigo? Boa noite. Oi, Elvira. Oi, Rainer. Olá, Viviane. Oi, gente. Oi, Daniel. Tudo bom? Tá sumido, Marcel. Boa noite, Júlio. Oi, Santiago. Oi, Vitor. Olha, bastante gente na live. Prefiro que não me contem números. Não, tá... Oi, Pri. Saudades também, Pri. Eu não Como tô vendo nada. Criança, tá bem? Ô, Rory, te mandaram tu arrumar a tua câmera aí. Isso só comprando uma nova. Boa noite, Virgínia. Bom, quando me autorizarem. Na quarentena, a gente tem que estar alegre, né? Vendo bastante gente, interagindo. Ai. Vocês são ótimos. Quando me autorizarem, eu inicio, tá, gente? Então vamos. Então tá. E boa noite. Estamos iniciando o primeiro ciclo do projeto de extensão Janelas Filosóficas, Universidade Aberta à Sociedade. Uma iniciativa de docentes e discentes do Departamento de Filosofia da URGS. O meu nome é Milena Martin Bravo, eu sou aluno do curso de Filosofia da URGS e estarei com vocês hoje mediando a janela de inauguração e, posteriormente, mediando o eixo temático Democracia e Desafios Contemporâneos. As lives acontecerão toda segunda-feira, a partir de hoje, e todas as quartas-feiras quinzenais, iniciando nessa quarta-feira, dia 22. Hoje, a primeira parte será uma exposição com o título Filosofia da URGS, abrindo uma janela, seguida de um bate-papo com um debatedor, que é o Nicolai, e a segunda parte será de perguntas realizadas por vocês, as quais vocês podem deixar no espaço reservado para o chat no YouTube e no Facebook. Eu peço que, para acompanhar a programação, vocês sigam as nossas redes sociais presentes na descrição do vídeo. Muitas professoras, professores e colegas estão participando diretamente da organização desse projeto. O host vai deixar aqui passando o nome para vocês de todos nós que estamos participando. Presente hoje aqui comigo está a minha colega Desirê. Dá um oi, Desirê. Que me ajudará com as perguntas e comentários de vocês no chat. O meu colega Horst, que está na parte técnica e no suporte do streaming, e a professora Priscila e o professor Nicolai, os quais apresentarão para vocês a live de hoje. Eu passo, então, a palavra para eles. Então tá, eu sou a Priscila. Boa noite, sou o professor Nicolai. Sejam todas bem-vindos, todos bem-vindos. Eu sou a Desirê, boa noite. Isso aí. Eu sou o Horst, eu vou cuidar da parte técnica aqui. Boa noite para todos. Então, vamos lá. É comigo agora? Uhum. Então tá, obrigada, Milena, por essa pequena introdução aí, né? A gente ir começando. Então, estamos aí em período, não é, de isolamento social, como vocês podem ver pelos nossos fundos aqui caseiros, né, e tudo mais. Bem, antes de mais nada, eu quero agradecer a todas e todos, tá, que trabalharam e nos ajudaram a conceber, concretizar esse projeto.
É uma atividade de extensão, então, do Departamento de Filosofia da URGS, e que conta, como a Milena disse, então, com cabeças de docentes e discentes da filosofia. Eu preciso dizer que o trabalho dos alunos e das alunas tem sido determinante para que a gente tirasse esse projeto do papel, né, ou da tela. Agora a gente fala muito mais em tela do que em papel. Eles e elas que nos balançaram, nos chacoalharam, nos motivaram para finalmente trazer ao público essa nossa proposta de lives e que pretende ser um projeto vitalício do departamento, certo? Pretende ser algo que a gente não deixe de oferecer mais por um período indeterminado. Então, meu muito obrigada a vocês, minhas queridas alunas e meus queridos alunos. Não posso deixar de marcar essa sessão inaugural também sem o meu pesar, né, por todas as vítimas da Covid-19 e um desejo de recuperação por todos os enfermos dessa doença que está sendo tão avassaladora. Né. Que nós sejamos fortes, que nós não percamos a esperança, que nós tenhamos paciência. E usemos máscara, álcool em gel e hashtag fica em casa. O que eu quero fazer hoje aqui é um pouco assim, é engraçado, né? Porque a gente apresentou um resumo do que seria essa live, né? Mas quem faz filosofia assim de modo acadêmico sabe que quando a gente faz um resumo, a gente promete umas coisas e não cumpre todas, quando cumpre algumas, né? Então, assim, vai ser um pouco diferente do que eu anunciei, tá? Mas, vamos lá. É o que temos. Vamos lá. O que eu quero fazer hoje é apresentar uma justificativa do nosso projeto a partir da minha história com a filosofia. São 21 anos desde o meu ingresso na graduação. E eu acho que a forma como eu passei a compreender a filosofia de lá até aqui explica como e por que a gente está agora propondo essas janelas filosóficas. Eu quero, então, que a narrativa que segue seja entendida como uma metáfora para o que a gente está, os docentes e os discentes agora, propondo. Eu quero, desde já, salientar que é, então, que é uma metáfora e que é uma metáfora. Tá? Ou seja, a gente pode ter outras. Né? Não há também, no que eu vou dizer, nenhum conselho, nenhuma moral a ser tirada dessa minha história. Tá? E é nesse sentido, então, que eu já aproveito para convidar, como uma espécie de surpresa, nem meu colega Nicolai, que está me acompanhando hoje, nem meus outros colegas sabem disso, né? Mas eu quero convidar já todos e todas a fazer em sessões especiais a sua metáfora justificatória, digamos assim, de participação nessas janelas filosóficas. Tá? Então, eu convido meus colegas e minhas colegas a abrirem as suas janelas. Bem, depois de fazer essa justificativa filosófica em primeira pessoa, um exercício filosófico em primeira pessoa, eu vou falar então rapidinho sobre os 6 eixos que propõem o projeto, tá? Explicar um pouquinho a dinâmica deles e mencionar alguns nomes que a gente já tem confirmados para as próximas lives. Até, gurias, se vocês puderem já abrir o cronograma ali com aquela tabela que a gente tem, né, dos nomes, daí vocês me ajudam também nessa parte. O nosso calendário tem lives confirmadas até novembro, né? A gente tem algumas lacunas ainda para preencher, algumas datas em aberto, algumas sessões especiais que a gente vai ter em função dessa nova rotina, né? Ou desse outro jeito que a gente está achando para conviver com a pandemia, né? Então a gente teve que se adaptar a isso e as nossas convidadas, nossos convidados não podem, alguns, né, participar no horário previsto, que é às 19 horas nas segundas-feiras. Então, tem alguns convidados e convidadas também que estão fora do país, né, então estão num fuso horário diferente, então talvez por isso a gente tenha que fazer uma modificação dos horários também. Tá? Em bem breve a gente deve divulgar também a nossa programação completa,
sempre sujeita a alterações, né? A gente sempre pode ter uma ou outra substituição, uma ou outra desistência, por aí vai, tá? Então tá, sem mais delongas, eu quero começar. Quando a gente diz que vai fazer filosofia, né, vai fazer faculdade de filosofia, né, nossos familiares, nossos amigos perguntam, mas o que é isso, filosofia? Para que serve mesmo? A faculdade de engenharia vai formar engenheiros, né, de medicina, médicos, e a de filosofia vai formar o quê? Vai formar filósofos? No meu caso, eu não sabia nem se eu tinha essa pretensão, né, de ser filósofo. Eu também não tinha nenhuma grande expectativa quando eu cheguei no curso ali em 1999, que é o ano que eu sei em que muitos de vocês nasceram. Mas eu sabia que eu ia ser professora de filosofia. Mas professora de filosofia para ensinar o quê? Né? Para ser o quê? As pessoas iam ter aula de filosofia para fazer filosofia e se formarem em filosofia. Sim, mas isso é circular. Onde é que isso para? Bem, sempre tem um estranhamento por parte daqueles que nos cercam, das pessoas de um modo geral, quando dizemos que nós fazemos filosofia. E ao chegar na faculdade, as coisas pioram, né? A gente acha assim, não, agora eu vou encontrar os meus iguais, ou então eu vou encontrar as pessoas que vão conseguir, assim, me deixar um pouco mais tranquila em relação a isso. Não, só piora, né? Porque não só não tem resposta para essa pergunta, né? Nem por parte dos colegas, nem por parte dos professores, quanto eles não só não tem resposta, quanto eles parecem complicar ainda mais as coisas. Que mato sem cachorro esse, né? A gente resolve se enfiar. E como a gente não consegue dar uma resposta imediata a essa pergunta, com convicção, com objetividade, com certeza, né? A impressão que dá é, no mínimo, a de que não é sério isso que a gente faz. Que é uma viagem, né? Que é simples, que é fácil, que pode até ser divertido para quem faz, né? Mas que isso não tem função nenhuma para fora dos indivíduos filosofantes. Filosofia é uma atividade individual, privada, subjetiva. Né? Tem umas viagens lá que as pessoas fazem e tal, louco lá viajando. Né? E não serve para nada. Tem o estranhamento que a gente observa, né? E a pergunta sobre a natureza da filosofia, né? A natureza disso que a gente faz e sobre a função da filosofia nos invade, nos angustia, nos inquieta e se revela para nós como uma crítica, uma ameaça. Se não sabemos responder, o questionador coloca como resposta o que ele vê, o que ele consegue enxergar. Diante da crítica à atividade filosófica, eu quero marcar aqui duas reações extremas, tá? Que não são as únicas, mas são essas que eu quero marcar nessa minha incursão aqui. Ou bem a gente dá as costas para essa crítica, se recolhe e passa a fazer o que está fazendo sem saber o que é isso que a gente está fazendo. Tipo, tá, eu sou estranha mesmo. Né? Eu tenho estranhamento em relação a nós, a gente aceita, assim, tá, eu sou estranha. Né? Ou a gente enfrenta a crítica e busca responder a ela, né? Tentando ali, obsessivamente, explicar o que é a filosofia e qual é a sua função. E aqui começa a minha história. Né? Eu me recolhi. Me recolhi e recolhida no meu próprio estranhamento, eu me disse, quer saber, eu vou estudar esse negócio, pronto, deu, chega. A quem me provocasse com a pergunta sobre a natureza da filosofia e a sua função, eu dava as costas. A quem eu suspeitava que pudesse me provocar com a pergunta, eu dei as costas. Meu mundo era esse, em que eu era estranha mesmo. Na filosofia, eu fiz amigas e amigos, que mantenho até hoje. Poucas amigas e amigos recuperei do tempo anterior à filosofia.
O importante para mim hoje é que eu recuperei esses amigos e amigas do tempo anterior à filosofia. Eu penso que eu fiz uma volta importante. Mas, bom, tá, não vou dar spoiler. A atitude do recolhimento, então, estou falando desse recolhimento, não se deu por nenhuma convicção acerca do que eu estava fazendo lá na filosofia, nem de qual era a função da filosofia, mas por confiança. A palavra aqui é confiança. Eu vou falar um pouquinho dela depois. Eu certamente não estava entendendo nada do que eu estava fazendo quando eu comecei a fazer para valer, depois de um certo tempo, mas, né, depois de um certo tempo parecia que eu estava fazendo, até que eu estava fazendo direitinho aqui. As minhas notas estavam boas, o retorno do professor Baltazar, que foi meu orientador, durante muito tempo era positivo, a amizade dos colegas era fiel, e eu tinha com quem compartilhar algumas ideias acerca do curso e, finalmente, sobre a natureza da filosofia. A essa altura eu já podia dizer algumas coisas da filosofia, mas era tudo muito pessoal, muito privado e pior. Parecia ser água para o moinho daquela maldita crítica à filosofia. Né? Essa que via a filosofia como um aperfeiçoamento pessoal, talvez uma diversão, talvez um lazer, mas não mais do que isso. Mas eu pensava, bom, pelo menos eu estou exercitando meu cérebro e, em alguma medida, não sabia qual, nem de que jeito, estou me tornando menos idiota. Só por isso já estava valendo o recolhimento. Talvez o conteúdo aprendido ali na filosofia, de fato, para nada me servisse, nem resolvesse meus problemas, nem financeiros, nem existenciais. Mas não tinha problema. Pelo menos eu estava ficando mais maromba das ideias. E certamente isso não era comigo. A imagem privatista ou privatizada da filosofia se abalou, começou a se abalar, quando eu comecei a tentar entender o meu recolhimento e essa entrega à atividade filosófica. Essas atitudes só foram possíveis porque eu confiei no que eu tinha diante dos olhos e dos ouvidos. Eu confiei no que pessoas experientes no assunto, funcionárias de uma instituição de respeito, estavam me propondo. Uma confiança cega, de início, sim, cega, permitiu o meu engajamento e depois o início do reconhecimento daquilo que fazíamos ali como bom e valioso. E aí, então, né, já picada ali pelo bichinho da filosofia, eu cheguei à conclusão. Bom, se era bom e valioso, era assim para todos. Não podia ser só para mim. Não podia ser uma questão de preferência pessoal, como aquela que eu tenho pelo verde escuro, que é a minha cor preferida. Havia ali algo que era compartilhado entre nós e que começava a ter o meu reconhecimento intelectual e não só o meu afeto. Devia ser possível agora, então, eu voltar à questão sobre a natureza da filosofia e o seu valor, a sua importância. A questão mudou um pouco, então, como vocês podem ver, o Horst vai botar ali para vocês, ela passou a ser o que era isso que eu estava começando a reconhecer como valioso e por que era valioso. Era preciso eu tentar descrever com precisão o que ocorria ali diante de mim e o que é que eu estava fazendo. E o que ocorria ali era performado, era realizado pelos meus professores e as minhas professoras, no modo como eles lidavam com os textos em sala de aula. Então, essa foi, sem dúvida, o tipo de experiência mais marcante para mim na universidade. Tá? Foram as aulas que eu tive na graduação, na pós-graduação. Eles procuravam sempre a melhor visão daquilo que eles estavam nos apresentando. Eles buscavam sempre apresentar as teses e os argumentos analisados da maneira mais precisa, mais coerente e consistente que eles podiam. Eles pregavam e seguiam o tal do princípio de caridade interpretativa, que é o seguinte: ao enxergar muito facilmente um problema, um erro no texto, eles consideravam primeiro que era eles que não tinham entendido alguma coisa e que era preciso ler de novo e buscar pelo erro de leitura que eles tinham cometido. E então, reconstruir o argumento, né? Reconstruir o argumento
e se desse algum problema, tentar fazer isso de novo e de novo. Eu via no exercício deles, então, paciência, dedicação e foco. Né? E mais paciência, mais dedicação, mais foco. Eu vi isso sendo realizado diante de mim e eu tentava seguir um modelo. Então, eu ia lá, fazia a mesma coisa com o meu Aristóteles, né? Quem sabe eu sou estudiosa da ética aristotélica, então eu tentava fazer isso lá com a ética nicômaca do Aristóteles. O que eu via? Eu via um exercício altruísta e de autorrenúncia, né? Ou como eu gosto de dizer hoje, é um exercício de sair da frente e buscar entender e apresentar da forma mais generosa possível o discurso que estava diante da gente. Mas, bom, não era só isso. Visões de mundo são visitadas por quem estuda filosofia e isso necessariamente muda a forma como a gente entende e interage com as pessoas e com o mundo. Eu estava tendo ali algumas visões de mundo, modificando os conceitos que até então eu usava, alterando as minhas concepções, minhas ideias. E aí vem um salto. A filosofia tinha o seu valor porque permitia corrigir o uso de certos termos, porque indicava o caminho correto do pensamento. A uma certa altura, a concepção de filosofia, em resposta à pergunta sobre o seu valor, tomou o formato mais arrogante possível em mim. A filosofia ela era valiosa porque só ela permitia pensar certo, pensar cuidadosamente, pensar. Ponto. Ela era a rainha soberana sobre todas as demais áreas do saber, a detentora do método correto, dos procedimentos ideais. O valor para todos da filosofia estava, então, em indicar esse caminho seguro para a verdade e o conhecimento. Como diria o filósofo Noel Rosa, meu Deus do céu, que palpite infeliz, né? Então, ainda bem que, embora tenha sido assim um momento importante nisso que eu estou avançando aqui como a compreensão que eu desenvolvi da filosofia e da resposta que eu queria dar à questão sobre o seu valor, né? Ainda bem que isso durou pouco. Eu devo dizer que eu baixei a guarda, que eu desci da torre, quem nunca ouviu, né, a expressão da Torre de Marfim, né? Caí do cavalo, até literalmente, nesse verão. Né? Bom, e é difícil, então agora, reconstruir para mim como isso se deu. Tá? Como é que se deu exatamente essa baixada de guarda, esse reconhecimento de que não, era muito infeliz essa posição, certo? Mas isso se deu. E as razões para isso têm a ver com o espaço. Então, é a minha justificativa, né? Tem a ver com o espaço que eu concedi para outras coisas na minha vida e que talvez não venha ao caso aqui enumerar. Né? Mas a mais decisiva, embora não tenha sido nem a primeira nem a única delas, foi o nascimento. Não foi do Tito, que é o meu filho, tá? Mas foi o nascimento da minha sobrinha. A minha irmã, quando teve ela e ela, ao nascer, me mostraram que eu não sabia de nada e que isso que eu fazia importava, e muito, mas não podia ser tudo, nem mesmo como método para a verdade. Do que é que eu estava falando mesmo quando eu pensava isso? E bem, assim como havia a vida e o nascimento de novas possibilidades de relação para mim, né, com o nascimento da minha sobrinha, então, havia também a amizade com o pessoal da história da URGS, com pessoas que não tinham nada a ver com a universidade e que eu vinha conhecer. Né. Teve a volta, meu retorno ao coro da OSPA. Né, para quem não sabe, eu tenho personalidade dupla, assim, eu jogo na área da música um pouquinho também. Mas eu devo dizer que, no meu caso,
o abandono da visão, essa visão absolutista, arrogante da filosofia, foi possível porque eu me senti segura. Porque eu finalmente, né, porque finalmente a filosofia tinha me dado algo, porque agora eu ocupava um lugar, um espaço, e passaria a exercer, diante dos meus alunos e alunas, aquilo tudo que eu tinha visto os meus professores fazerem diante de mim. E junto da segurança veio, então, a responsabilidade. Eu era agora, então, parcialmente responsável, né, pela formação de pessoas. E era preciso ensinar a elas, pela prática, uma concepção de filosofia que refletisse o espaço que cabe a ela ocupar. Já era essa a concepção de filosofia, já era, né, já tinha passado essa concepção de filosofia que ocupava todo o espaço. A concepção se tornou, desde há muito, démodé. Bem, eu estou chegando ao final aqui da minha justificativa, né? Quão bem sucedida ela está sendo, não está sendo, vamos ver. Mas agora eu acho que vai chegar a parte mais difícil, que é quando a pergunta, aquela lá do início, né, foi se transformando e se tornou na seguinte: o que faz a filosofia e por que ela importa? Eu vou continuar respondendo, né, falando em primeira pessoa. Eu quero que vocês façam a transposição para vocês, e se for o caso, para a sociedade, para significar de uma forma não pessoalizada o que eu vou dizer. Ela me importa porque ela me permite desenvolver o meu pensamento sobre tópicos não imediatos, não diretamente experimentados. Ela me importa porque ela permite manter a sua história viva na minha mente ou no meu espírito. Ela me importa porque ela permite a mim compreender aspectos da minha existência que as demais disciplinas não podem me dar. É bem verdade que ela me permite ter outras visões de mundo e mesmo modificar alguns conceitos, mas não mais para corrigi-los ou para elegê-las como as únicas visões de mundo, mas para complementar ou perspectivar essas visões de mundo, esses conceitos. Através da filosofia, eu explicito relações entre conceitos, eu mostro as relações lógicas entre proposições e termos, eu busco pelos pressupostos dos usos de certos termos nos discursos, eu analiso e proponho significados para certos termos, e mostro problemas de sentido, coerência e compreensão que surgem nos discursos. Eu hoje acredito, mas eu também posso mudar. Isso aí, a gente tem que estar, esse é o recado, né? A gente tem que estar sempre aberto. Tá? Mas hoje eu acredito que é o aspecto, por assim dizer, formal da filosofia, que é o que há de mais importante nela. Sendo esse aspecto formal aquilo que evidencia também por que ela não é autossuficiente ou soberana dentre os saberes. Ainda que ela tenha os seus próprios conteúdos, os seus próprios objetos, né? A verdade, conhecimento, tempo, o ser humano, a ação humana, sociedade, etc. Tá? Mas essa formalidade da filosofia, como eu entendo essa formalidade, ela é também propositiva. Porque filosofia sem imaginação ou sem criatividade seria pura técnica, seria pura habilidade, ou como eu ouvi dizer por aí, pura burocracia. É ótimo que a filosofia seja também técnica e habilidade, mas a sua formalidade envolve também visualizar conciliações ou conflitos lá onde eles não estavam sendo vistos. A filosofia é essa capacidade de dar um passo para trás ou para o lado, mas, para isso, ela precisa de um ponto de partida ou de referência, e esse pode ser dado pelas demais áreas do conhecimento. Apenas alimentada pelas demais disciplinas, a filosofia pode contribuir
fazendo todas essas coisas aí que eu disse que ela faz. A filosofia pode oferecer uma perspectiva e um tipo de análise aos problemas e conteúdos das outras áreas. Mas ela não pode oferecer os problemas ou conteúdos das outras áreas, ou pretender, sozinha, resolver esses problemas. A filosofia aparece, assim, como uma disciplina colaborativa ao lado das demais áreas do saber, podendo com elas, então, dialogar, contribuir e aprender, enxergando melhor o seu lugar e reconhecendo o espaço que, de direito, é ocupado por essas áreas. Foi por chegar a uma concepção de filosofia como essa que eu acabei de expor, que se tornou, então, urgente para mim abrir uma janela, abrir a minha janela. Eu quero mostrar o que eu faço para quem quiser ver, e eu estou disposta a explicar essas coisas para quem quiser entender. A motivação, a intenção para se escorar nesse parapeito aqui da minha janela é essa, querer entender. Porque vai ser com esse espírito que eu vou buscar acolher as pessoas, as paisagens que passarem e as janelas que quiserem se abrir para mim. Eu vejo a minha janela como a possibilidade de um arejamento e visibilidade, o que é indispensável para, de um outro lado, então, conceder espaço e atenção para quem passar diante dela. Que a minha janela possa ser, então, aberta, sim, aberta, permitindo mostrar o que passa aqui dentro e ver o que passa aí fora. E dialogar, trocar. Que a minha janela seja acolhedora da pluralidade de pessoas, paisagens e demais janelas que por ela passarem e para ela se abrirem. Que eu seja tolerante com as diferenças e diversidades e saiba identificar na minha própria janela e naquelas que se apresentarem para mim eventuais dobradiças emperradas. Porque isso significará o quê? Dureza, incapacidade de abertura ou mesmo fechamento. Eu farei questão de deixar sempre isso muito à vista, que a minha janela quer ser democrática e ela não vai tolerar a dobradiça emperrada da intolerância. Bem, esse foi um momento que eu chamo de justificativa. É bem legal a gente estar, ao mesmo tempo, se olhando e olhando algumas reações. Já vou olhando meu colega Nicolai. O Horst pode brincar um pouco com as câmeras aí, nos jogar de outra forma na tela. Mas agora, então, eu quero falar um pouquinho ali dos nossos eixos. Eu não sei se eu vou falar eles na ordem que eles estão aparecendo aí nas divulgações que a gente está fazendo, certo? Mas só para explicar para vocês, então, um pouco como é que a gente estruturou esse projeto. Tá? É um projeto com 6 eixos temáticos. As pesquisas vão ser alocadas e anunciadas dentro de cada um desses eixos, mas a gente já prevê algumas intersecções entre os eixos também. Né? Então, o primeiro eixo que eu vou falar agora aqui é o de pesquisas em filosofia. É o eixo em que a gente quer mostrar a pesquisa que a gente faz, tá? Sobretudo, mas não apenas em nível de pós-graduação, certo? Em nível de graduação também, das professoras, dos professores e também alunas e alunos, tá? Da pós-graduação e da graduação. Esse é um eixo em que a gente não pretende ter exatamente uma comunicação, certo? Não pretende, a gente não sabe, inclusive, se ele vai ser feito sempre nos horários das segundas e das quartas-feiras, que são os dias previstos, certo? Porque ele tem mais o objetivo de fazer avançar também a filosofia de um modo mais especializado,
mas é importante para nós que seja visto como a gente está fazendo isso, como é que a gente faz filosofia em nível de pesquisa. Tá? O segundo eixo é um eixo intitulado, ele ganhou vários nomes, depois foi trocando, foi bem interessante até como a gente chegou a essa ideia de pluralidades filosóficas. Tá? Esse é um segundo eixo. Esse é um eixo de muita abertura, certo? De abertura principalmente para acolher aquilo que eu chamo de filosofias não necessariamente já institucionalizadas, né? Filosofias que ainda não recebem um lugar, não recebem um espaço para que elas possam ser visualizadas, certo? Então, são coisas que tem muitos temas que entram aí, e modos diferentes de fazer filosofia. Eu acho que isso é bem importante também de marcar nesse eixo das pluralidades. Depois a gente tem o eixo da democracia e desafios contemporâneos. Ele é um eixo que até depois o professor Nicolai pode falar um pouquinho dele, porque ele é um eixo que foi anexado aqui no nosso projeto, que era um projeto que o Nicolai tinha em paralelo, e a gente resolveu unir esforços para tocar isso junto. Mas a ideia é que haja aqui uma interdisciplinaridade muito forte, certo? Que a gente converse com o pessoal da política, das ciências sociais, mesmo das ciências duras, né, as ciências da natureza, que a gente possa enxergar também de uma perspectiva filosófica os desafios contemporâneos. É momento de a gente falar da pandemia, desse momento que a gente está atravessando, né, e a gente precisa dialogar com as outras áreas para fazer isso também. O quarto eixo é um eixo de ensino de filosofia, que tem um subtítulo das janelas aos bancos escolares. É o eixo em que a gente quer falar sobre como ensinar filosofia, o que significa ensinar filosofia, o que pode rolar lá na escola, ou mesmo, né, não precisa ser só na escola, mas como é que é ensino de filosofia também na universidade. O nosso quinto eixo se chama Filosofia em Tela, com o subtítulo Leituras Filosóficas de Filmes, que é uma intersecção entre filosofia e cinema, ou filosofar a partir do cinema, como a gente pode ler filosoficamente filmes. E, por fim, por último, nós temos um eixo que se chama Práticas Filosóficas, e que é um eixo, como eu vou dizer, ele é bastante indeterminado, assim. Ai, querida Nilcha, obrigada. Obrigada. Ele se chama Práticas Filosóficas, pode ser até meio estranho, assim, como assim, vou praticar filosofia, como é que é? Ele é um eixo bastante aberto para que a gente proponha coisas de um modo mais descontraído, eu posso dizer assim, tá? E que a gente proponha coisas um pouco mais autorais também. Né? Vocês podem ver aí quem é os alunos do curso, e as alunas do curso podem estar sentindo falta de uma certa discussão aqui na qual eu não toquei de propósito, né? Mas é essa ideia, assim, de que, tipo, poxa vida, né, mas a gente fica lá estudando outros textos, a gente mesmo não produz nada. Práticas filosóficas aqui nesse eixo, você pode apresentar suas ideias. Olha, obrigada, legal. Eu não estou vendo aqui, tá? Eu estou só com o meu streaming, eu não estou com o StreamYard aí, eu não estou vendo quantas pessoas estão participando, isso aí eu vou assistir depois para dar uma olhada e tal. Mas, gente, é isso, tá? Eu estou aberta agora a
interlocuções, se meu colega, caro amigo Pink, quer dizer, Nicolai, quiser falar, a gente pode brincar um pouquinho e depois abrir para as perguntas. Certo. Bom, reforçar então, boa noite a todas e a todos. Vocês também podem ir mandando as perguntas, né? Eu vou tentar animar o debate um pouco, eu não tenho muito o que acrescentar na exposição, que vai ser o nosso projeto, senão agradecer aos estudantes, né, que nos desacomodaram, digamos assim. Não que nós estivéssemos acomodados, mas a ideia de um projeto como esse, ela vem já de conversas de corredores há bastante tempo, né, pelo menos até essa é uma das minhas primeiras perguntas para a Priscila, para tentar animar o debate, né? Nós somos quase contemporâneos no ingresso da universidade, e então nós há bastante tempo temos comentado e discutido possibilidades de abrir o departamento, abrir no seguinte sentido, né? Segundo a metáfora que a Priscila utilizou, apresentar o que a gente faz e permitir também que a observação pública do que a gente faz também dê sentido e nos auxilie na nossa tarefa de professores, pesquisadores, extensionistas. Então, nesse sentido, agradecer também muito a Priscila, não só pela fala bastante tocante, né, de apresentação do curso, mas especialmente por ter me aceito aqui, né, com esse outro projeto que estava lá, não andava, e inclusive não sou eu que vou falar sobre esse outro projeto, esses eixos, né, como a gente está chamando, o pesquisas, o democracia, todos eles contam com a presença dos alunos, e nós temos entre nós aqui uma aluna, a estudante Milena está no eixo, então ela pode explicar um pouco qual é a nossa perspectiva ali no eixo, né? Mas a ideia, eu tenho na verdade várias perguntas, tá, Priscila, mas eu vou aglutinar em duas iniciais, eu acho um pouco para tentar cumprir o que tu tinhas proposto, que é uma conversa, e as duas primeiras, elas são mais genéricas, né? A primeira, tu falaste que está há 21 anos na filosofia, e se tu poderias contar um pouco como é que foi essa mudança de horizontes, né? Nós já tivemos a oportunidade de oferecer numa semana acadêmica um workshop, uma oficina, né? Eu prefiro uma oficina de ensino, e uma das questões que os alunos traziam ali era um pouco essa preocupação, né? Como é que a filosofia muda os seus interesses, né? Ou como é que ela pode mudar, né, o seu foco. E se tu pudesses comparar um pouco essa tua trajetória de 21 anos como aluna de graduação, aluna de mestrado, aluna de doutorado, saindo, voltando para o departamento, voltando de um pós-doutorado, né? Como é que tu encara essa relação dentro do curso e a filosofia que a gente tem feito, né? O modo como a gente tem pesquisado filosofia e ensinado filosofia. Eu não sei se tu queres que eu faça duas e tu respondes, ou vocês podem ver que a gente não combinou, né? Não, a gente não tem ensaio aqui, é tudo ao vivo. Tu queres que eu faça a segunda ou tu preferes? Eu queria entender melhor a tua pergunta. Daí tem esse tique, viu, pessoal? Tem esse tique, assim, né? Tem esse tique. A primeira coisa é... O que tu quis dizer mesmo? Eu não sei se eu entendi. Eu só não sei agora se isso é uma jogada ensaiada ou se o que de fato não. Foi claro, né? Não fui claro. Então vocês agora aprendam como um filósofo pode não ser claro. Não, minha pergunta, Priscila, é porque eu acho que tem pelo menos o modo como eu vejo, né, tanto a docência quanto os temas que interessam aos alunos mudaram muito nesses 21 anos, né? No meu caso, um pouquinho menos, mas bem pouquinho. E se tu vês se é uma questão geracional, se é uma questão de perfil dos professores, perfil dos alunos, né? Nós discutimos isso um pouco com relação à formação dos eixos, né? Que pesquisas, o que os alunos sentem falta, por exemplo, tá? O que na tua época, como aluna, tu sentia falta, né? Então tinha as disciplinas de história de filosofia antiga, de história da filosofia medieval, o curso era muito bem delineado pelo cânone da filosofia ocidental, mas se na tua época, como aluna de graduação, tu diz, puxa vida, eu queria estudar filósofo X que não é apresentado no currículo, né? Comparativamente, como é que tu sente isso hoje como professora e como é que tu via isso na tua época de aluna do departamento? Fica mais claro agora. Tá. Sim, tá.
é isso, né? A gente só responde o que a gente consegue entender. Quando não dá para entender, a gente podia até inventar uma, mas não ia dar muito certo. Não, o curso mudou muito, né? O curso mudou muito. Mudou, eu acho que talvez no sentido de ter uma abertura maior, assim. Agora eu tô com a metáfora da janela na cabeça, né? Um negócio que não sai de mim. Assim. Mas tem uma abertura maior para temas mais diversificados e para autoras e autores mais diversificados e tal. Por outro lado, como é que eu vou dizer, esse aspecto formal para o qual eu chamei a atenção, sabe, esse aspecto de tentar de um modo meio, meio obcecado, obsessivo assim mesmo, né, de tentar explicar o que está sendo dito e etc. Eu acho que isso não mudou, assim. Eu acho que isso não tem, talvez está até mais revigorado, né, porque, enfim. Então, eu entrei no departamento em 2011 como professora, né? E de lá para cá ganhei muitos colegas novos, né? E a maioria dos meus colegas foram meus professores, assim, né? Foram nossos professores, né? Então, no colégio a gente é quase contemporâneo ali. Mas como é que tu vê isso? Como é que tu acha que Eu acho interessante, foi algo que, e na verdade é interessante as metáforas que os nossos professores nos passam, né? Eu nunca me esqueço, até fazer uma alusão aqui, eu fiz essa pergunta, eu acho, para o Pertilli, que foi meu professor de filosofia política, né? Como é que ele via a mudança, eventualmente, do perfil de aluno nas últimas décadas, né? E ele me disse algo bem curioso, ele disse assim, olha, Nicolai, eu acho que no início os alunos que procuravam filosofia, eles tinham, e isso acho que dialoga um pouco com a tua apresentação, mas eu quero falar disso depois. Os alunos tinham uma questão, né? Eles vinham para a filosofia porque, ou bem, eles tinham lido, sei lá, Heidegger, O Ser e o Tempo, então eles tinham uma questão com a existência, ou eles vinham movidos por questões sociais, políticas, entender a natureza do poder. Eles tinham essas perguntas já eram constitutivas deles fora do curso, e eles vinham buscar no curso, digamos assim, um instrumental conceitual, um instrumental para poder enfrentar essas questões. Com o passar do tempo, a sensação que ele tinha, né, ele e o professor Pertilli, é que havia ocorrido uma espécie de profissionalização do curso. Então, os alunos, às vezes, entravam até um tanto quanto, eu não diria inseguros, mas sem muita clareza sobre o que buscar na filosofia. Esse foi o meu caso, por exemplo, né? Eu tinha muito interesse por teoria política, né? Como a Priscila já adiantou, vou ficar responsável junto com a Milena, e o professor Ricardo e o professor Felipe pelo eixo de democracia e seus desafios contemporâneos, mas eu não tinha muita clareza assim do que buscar no curso de filosofia, e calhou que eu fui me interessar por filosofia da linguagem, um pouco de lógica, né? E aí o Pertilli disse isso, olha, essa talvez seja uma mudança, e eu acho que isso vem acompanhado no decorrer do curso, aí não mais no ingresso, mas no decorrer do curso, de uma espécie de profissionalização. Então os alunos vão se profissionalizando, e foi um período, inclusive, em que era possível você começar a ver, né, uma carreira de estudante, né? Então você pode ser um estudante profissional, e no caso da pós-graduação, esta posição ser respeitada como uma profissão, então a pessoa está trabalhando, né? E eu acho interessante para os alunos ouvirem esse tipo de observação, porque talvez seja um momento em que as condições atuais de reflexão, elas abalem essa ideia de, bom, o que eu estou fazendo aqui? Tu abriste a tua fala dizendo, né, olha, eu sei o que um engenheiro faz, mas talvez, quando a minha família me pergunta, numa janta de final de semana, eu não sei o que um aluno de primeiro semestre talvez não saiba dizer o que a filosofia faz. Né? E aqui eu emendo a minha segunda pergunta, Priscila, sobre a utilidade, né? E a terceira, depois, já para antecipar, vai ser a questão das metáforas e dos filósofos, né? Quem tem o ouvido treinado vê que tem alguns filósofos aqui, em alguns momentos, como é que faz essa transposição. Mas antes disso,
eu queria te perguntar, porque é interessante, né? Tu abres a tua fala e depois encerra se perguntando pela importância da filosofia, e algo que parece estar no horizonte, né? É quando tu és questionada por um terceiro, bom, qual é a utilidade disso? E aí eu volto ao que eu disse no início sobre o quão importante foram as mobilizações para que esse curso saísse, né, decolasse agora, curiosamente durante a pandemia. Porque, num primeiro momento, poderia parecer o seguinte, bom, durante uma pandemia, o que é mais útil, então, é você dedicar toda a atenção para ciências da saúde, é você dedicar toda a atenção para ciências duras, né, cuja utilidade ela é visível, ela salta aos olhos. Mas não deixa de ser curioso que é justamente nesse momento que a filosofia parece ganhar relevância. Né? Então, tem algumas questões que são constitutivas dessa disciplina que parecem... Então, como é que tu vê essa tensão? Né? Quer dizer, num momento em que a gente tenderia a olhar para o que é mais útil, entre aspas, aqui, né? Útil num vocabulário comum, né? Ciências duras que dão resultado, por exemplo, elas vão nos dizer qual é a vacina para enfrentar a pandemia. Né? Não, a filosofia ganha um certo protagonismo, porque as suas questões, elas são há questões muito, muito profundas aqui que a pandemia nos faz enfrentar. Então era só para ver como é que tu vês essa relação. É interessante, né? Porque foi surgindo assim nos quantos memes eu vi assim, tipo, agora as coisas que são mais inúteis, na verdade, agora elas estão revelando a sua importância, né? E a gente pode falar das artes, pode falar da literatura, pode falar de um monte de coisa assim, né? E eu acho que talvez justamente então, né, a filosofia não tem exatamente uma utilidade, porque ela não produz resultados, e não há nada de errado nisso, né? Nem é esse o caso. Às vezes as pessoas perguntam assim, mas como é que eu aplico isso? Não tem lá uma teoria, sei lá, a gente está explicando um negócio, né? Mas como é que eu aplico isso? Daí eu vou dizer que nem o professor Ronay, olha só, a filosofia não é injeção para a gente sair aplicando por aí. Né? Tipo, não dá muito certo esse troço. A filosofia tem uma tarefa dela, talvez seja a coisa da autorreflexão, de refletir, assim, de a gente parar e olhar para dentro, assim, olhar para como é que certas coisas funcionam, como é que certas coisas se relacionam, etc. Então, é mais a pergunta, quando eu fui fazendo a minha exposição, né, eu quis mostrar um pouco como é que a pergunta sobre para que serve a filosofia virou na pergunta por que a filosofia importa, né? Por que ela é importante, né? E ela é importante porque ela nos permite essa autocompreensão, né? E é uma autocompreensão que, então, né, vou desfazendo a minha metáfora aqui, não é uma compreensão de mim mesma, não é da minha personalidade, Priscila, né? Mas é da minha humanidade. E é por isso que ela importa. Ela mostra certos aspectos da minha humanidade, né? Então, de novo, eu quero não... eu já abandonei a ideia da filosofia como a detentora do autoconhecimento, não é nada disso, tá? De autocompreensão, assim, né? Só a filosofia, não. Mas ela propõe uma perspectiva que tem a ver com aquelas habilidades formais que eu falei, e essas habilidades não são dadas de modo explícito nas outras disciplinas. Eu até acho que é importante, de repente, eu falar um pouquinho, que eu falei muito en passant de imaginação e criatividade filosófica, né? Mas isso quem fala, só para citar de novo o professor Ronay da Rocha, isso quem fala é o Ronay no ensino de filosofia e currículo. E ele está recuperando uma discussão, na verdade, do Burnett falando sobre Platão, né? E Platão é que diz, e ele diz de Platão, o Miles Burnett diz sobre o Platão, que Platão combinava uma habilidade lógica, né, de exercício lógico, com
uma imaginação filosófica, né? E o que é essa imaginação filosófica? É a capacidade de a gente não só, digamos assim, desmanchar, é uma capacidade talvez de síntese, mas a capacidade não só de desmanchar problemas, mas de propor soluções, de enxergar onde a gente pode fazer uma distinção que não foi feita. Né? Então, a proposta de uma distinção, por exemplo, para solucionar um problema, eu tenho aqui um dilema insolúvel, né? Se eu adotar perspectiva A, eu incorro em uma série de consequências indesejáveis, se eu adotar a perspectiva não A, eu incorro numa série de consequências também indesejáveis. Estou no mato sem cachorro, não tem mais o que fazer. Não, tem, olha aqui, ó, uma distinção. A gente apresenta uma distinção, por exemplo. Então, apresentar uma distinção, enxergar como uma distinção pode ajudar a solucionar um problema, é um exemplo de imaginação, de uso, né, de operação da imaginação filosófica. Não sei. Ótimo, Priscila, obrigado. Milena? Bom, a gente tem algumas perguntas, então, gente. Vamos começar com uma coisa que eu acho muito importante que a Luísa está ressaltando. Contemporaneamente, pelo menos, eu acho que é muito importante. Ela fala: hoje discutimos no CADAF, que, para quem não sabe, é o Centro de Estudantes da Filosofia, sobre práticas e seus códigos de conduta. Surgiu a questão, quem faz esse controle e regramento, a exemplo das outras profissões com seus conselhos profissionais? Essa questão de regulamentação da nossa profissão como professores, etc., que hoje em dia está ressoando aí, né, dos filósofos de internet e tudo mais. A Desi, tu pode ler mais uma pergunta para a gente? Vou ler a pergunta da Virginia Lane. Anotei apenas 5 dos 6 eixos apresentados pela professora. Qual seria o primeiro eixo? Obrigada. O primeiro é pesquisas filosóficas, ou pesquisas em filosofia. Pesquisas em filosofia. A gente vai botar, depois a gente bota lá no site, na página do Facebook, a gente bota, e as gurias podem fazer, elas que fazem aí, ó, essas duas aí. Eu devo dizer aqui, tá? Preciso dizer isso. Desirê é a nossa chefe designer e nossa publicitária profissional aqui, tá? Do negócio. E nos ajudou bastante a enxergar como fazer algumas coisas aí nos meios digitais, que eu sou uma total ignorante, assim, que estou aprendendo muito com essas coisas que a Desirê foi fazendo, nos ajudando aí. Tá, mas a gente posta, a gente coloca lá no Facebook e tal, o que são esses eixos, a gente pode deixar explicadinho. Até para vocês irem escolhendo, né, quais o eixo que quer mais acompanhar e tal. Tá passando lista de presença, certo? Por aí, então tá passando uma lista de presença para depois ter o certificado. Na verdade, um atestado, né, para cada uma das palestras a gente vai dar um atestado, e aí quem completar o nosso percurso todo, esse primeiro ciclo que vai até início de novembro, meados de novembro, a gente dá um certificado daí pela universidade. Né? Tenho, então, mais uma pergunta para fechar essa rodada, prof. O Rafael Alves de Oliveira, ele pergunta: embora concorde com a proposição de que a filosofia não seja um tipo de injeção que se aplica, não haveria, ou deveria haver, algum tipo de imanência entre o saber filosófico e o mundo da vida? Quer dizer, não haveria algum tipo de utilidade teológica na filosofia presente nas ações humanas? Ah, legal. Pode. Eu posso responder já? Pode responder, a gente aguarda mais. Tá, mas me deixa a pergunta aí, porque eu preciso ficar Tá. olhando para ela. Não tira. Sim, o legal ali legal a pergunta. Obrigada, Rafael. Sobre uma imanência entre o saber filosófico e o mundo da vida. Claro, eu tô falando de uma perspectiva, parece que eu estou falando que quando a gente faz filosofia de um modo profissional, porque é um pouco essa qual é a minha vivência de filosofia, né? É tentar fazer isso de uma maneira
de uma maneira profissional, mas isso não significa de modo desafetado, no sentido de não ter afeto, no sentido de não ter identificação, né, com aquelas coisas que a gente estuda. Por isso eu falei, são visões de mundo que acabam mudando o nosso mundo, né, o modo como a gente vê o mundo. Então, é claro que existe influência, né? Então, eu não diria talvez imanência, né? Porque eu não passo a ser aristotélica quando eu estudo Aristóteles. Olha a risadinha do Nicolai lá, ó. Olha a risadinha. Não, eu estava pensando em que pese isso tenha... Essa era a minha terceira pergunta, né? Mas termina de responder. Né? Eu não passo a ser aristotélica porque eu estudo Aristóteles, mas é bem verdade que não há como fugir, né, daquelas visões de mundo, porque elas nos dizem respeito. Eu acho que é um pouco, tem isso aí, tem a ver com os objetos da filosofia, né? Os objetos da filosofia, eles não são de outro mundo. Eu acho que isso é talvez bastante importante de dizer, assim. Os objetos da filosofia não são de outro mundo. Mas eles requerem um pouco de abstração, né? Um exercício de abstração, um exercício de distanciamento, mas eles estão diretamente, ou talvez mediatamente, né? Não diretamente, tá? Refaço, eu disse. Eles são mediatamente ligados ao nosso mundo, né? Eu não consigo ver sobre o que os filósofos estão falando que não seja sobre o mundo, sobre as coisas que a gente vive, sobre as coisas... mas não é assim tão imediato, não é assim tão direto. Não, não é. Né? A gente precisa abstrair um pouco, a gente vê generalidade, né? Uma coisa de um ponto de vista um pouco mais geral, e por aí vai. Então, assim, né? Só fechando, assim, não é uma injeção que se aplica, e tampouco é algo apartado, né? Eu acho que é isso que o Rafael está querendo chamar a atenção, assim, com a pergunta dele, né? Não é uma coisa que não vai nos modificar, ela nos modifica. Isso não tem, é inevitável, assim, né? É muito difícil você lidar com uma perspectiva de o que é uma boa ação, por exemplo, o que é uma ação virtuosa, e não passar a se perguntar, mas será que as minhas ações são assim? Será que elas não são? Será que eu consigo agir de outra forma? Será que eu não consigo? Tudo vai. As gurias aqui no chat privado aqui falaram da pergunta da Luísa, certo? Eu não sei se eu sei responder a pergunta da Luísa. Vocês podiam colocar ela de novo aí? Né? Porque eu sei que essa é uma maneira de incursão, digamos assim, da filosofia em relação às outras áreas, né? Que é ajudar no esclarecimento do que seriam esses códigos de conduta e etc. Né? Em hospitais você tem, às vezes, conselho de ética e tem filósofos que podem fazer parte e tal. Mas, né, quem faz o controle, regramento, aí eu não sei responder. Não sei, Nicolai, se tu tem... Teve uma iniciativa recente, acho que da Associação Brasileira de Filosofia, de atribuir o título de filósofo pela associação, se eu não me engano. Mas eu acho que a pergunta está atravessada um pouco também sobre... Tu falaste disso no início, né? Quando tu... Quer dizer, disso o quê, né? Você tem que esclarecer qual é o sujeito dessa frase. Que tu queria ser professora. Eu não sei se, pelo menos, eu não me vejo como filósofo, né? Eu me vejo como professor de filosofia, historiador de filosofia. Essa era uma outra questão que eu queria te colocar, Priscila, mas primeiro, só para dar cabo na questão da Luísa, eu acho que passa um pouco por aí, quer dizer, se você é professor de filosofia, então o que vai te habilitar é uma formação em licenciatura em filosofia, né? Se você é um pesquisador da história da filosofia, o que vai te habilitar é o bacharelado em filosofia.
né? Nós discutimos, inclusive, quando nós formulamos o texto para divulgação, a Priscila teve uma frase, me permite, né, Priscila? A filosofia é feita na universidade, fora da universidade. Eu acho que vai ao encontro dessa pergunta. Né? E eu perguntei, tá, Priscila, o que é a filosofia feita fora da universidade? Então, são questões, agora para fazer propaganda do curso, assistam o projeto, as próximas lives, que eu acho que a gente vai discutir um pouco isso, né? Quer dizer, qual é o sentido de um fazer acadêmico da filosofia que é chancelado no limite, certo, errado, nós podemos discordar, podemos ter objeções a essa formatação, mas tal como nós a concebemos, é a formatação, bom, ela é chancelada pelos institutos de ensino, né? Pelas universidades, pelas faculdades. Urias, Priscila, não sei se eu sigo naquela pergunta do... Sim, interessante, assim, né, talvez, então, não tenha entendido a pergunta da Luísa e tem a ver com uma carteirinha de filósofo, alguma coisa do tipo, né? Não, carteirinha de filósofo, não. Eu tenho a carteira de músico, tenho a carteira de advogado, né? Carteirinha de filósofo, não. Não há filosofia só na universidade. Ninguém precisa de autorização para fazer filosofia. Acho que isso que é importante de dizer. Vamos passar agora. O Darlan Campos perguntou para o Nicolai. Nicolai, o que te tirou da filosofia da linguagem e te levou para a filosofia política? Obrigado pela pergunta, Darlan. Eu fiquei pensando aqui também, agradecer o abraço do Rafael, né, agora aquele momento rádio televisivo, né, um abraço para o meu amigo, vai fazer aquela voz de locutor, um abraço, sério, um abraço, Rafael. Darlan, obrigado pela pergunta, é muito bom ver os alunos, né, que foram meus alunos em outros semestres e estão aqui. Eu vou ser bem sucinto, que tem um monte de coisa para a gente discutir, e já que a Priscila fez a provocação no início de a gente ter o nosso momento, né, de reflexão filosófica, o que nos leva, justificação filosófica, né, o que nos leva à filosofia, deixa para essa live. Não, mas basicamente, Darla, eu sempre tive uma preocupação com teoria política, né, mas eu achava que esta formação deveria ser precedida por um treino maior em lógica e precisão conceitual. E eu, na minha cabeça, de estudante de quarto, quinto semestre, né, achava que esse era um bom caminho. E também tem a ver com laços, assim, quer dizer, bom, eu tinha muito apreço pelos professores que eram dessas áreas de pesquisa, então tem um pouco a ver com isso, mas eu sempre via a formação em filosofia da linguagem ou lógica como uma etapa intermediária, nunca via como um final da formação. Né? Obrigado, Desirê. Agora a gente tem, então, uma pergunta do Eduardo Matos. Para aqueles que têm uma formação em outra área, além de ter formação em filosofia, poderia apresentar uma comparação que revelasse os desafios particulares de quem tem a filosofia? Ele está perguntando já para a prof. Priscila, né? Pensei nisso quando a prof. Priscila disse que também atua na música. Mas aí a Desirê também pode falar um pouco, né? Porque veio de outro curso, tem uma outra formação, eu acho que é importante. E o próprio Nicolai também tem formação em ciência política, não tem? Em ciências sociais, né? Acho que o Horst também teve alguma coisa assim. Olha só, a filosofia reúne gente de outras áreas, isso é bem verdade. Né? Isso é bem interessante, assim. Na verdade, eu não tenho formação, tá? Eu tenho flerte, é diferente. Eu fiz um ano e meio de curso da graduação em música, mas não cheguei a concluir, não cheguei a continuar. Eu fiz quando eu estava iniciando o doutorado na filosofia e aí a coisa apertou por demais, assim. É um curso muito exigente, eu estava fazendo na URGS, né? É um curso muito exigente, curso de música, e não estava dando para eu conciliar, assim. Então, na verdade, eu fui tardiamente tentar fazer a graduação em música, né? Claro que a brincadeira com a música sempre existiu da minha parte, sempre. A minha mãe brinca que eu aprendi a cantar antes de falar, por aí vai, né? Mas isso vocês sabem que mãe diz qualquer coisa, né? A mãe sempre vai, né? Beijo pra mãe, não tá vendo. Tá? Mas não
não cheguei a fazer exatamente uma formação. O que foi desafiador para mim, se é para falar em desafio, né? O que foi desafiador para mim foi, de certa forma, decidir por não fazer música. Decidir por não fazer isso profissionalmente, assim, e deixar isso como um hobby, é um hobby sério, é bem verdade, é um hobby sério que eu sigo, mas não é profissional. Assim. Desirê, fala um pouquinho como é que é para ti. Eu vou responder a pergunta do Eduardo e depois já vou para a próxima. Não sei se o Nicolai vai querer complementar. Beleza. Eu sou graduada em Publicidade e Propaganda e desde o ensino médio eu tive essa curiosidade. Eu tinha um flerte entre filosofia e sociais, eu estava muito na dúvida e, tipo, o vestibular chegou, tive que decidir, né? Aí dei uma pesquisada, conversei com algumas pessoas e vi que filosofia seria o melhor caminho. Porque o meu objetivo na filosofia é integrar ela junto com a publicidade e propaganda, onde eu possa, dentro da área da comunicação, não pensar só A e B, e do A até o Z, mas expandir esse pensamento para, sei lá, o quadrado do terceiro, uns negócios muito sem sentido. Sair um pouco desse universo que, apesar de tentar ser diferente, faz coisas padrões. Tu pensa, essa comunicação é muito legal, mas agora parando para pensar, é parecida com aquela outra. Não tem algumas ligações. Eu pensei, a filosofia vai me ajudar nisso. E eu acredito que ela está me ajudando bastante. Agora eu vou para a pergunta da Bruna Figueiredo. Todos sabemos que o curso de filosofia, ou a filosofia em geral, é majoritariamente masculino. Desde que ingressei, senti falta da representatividade. Qual a opinião da Priscila sobre? Pois é, essa foi uma das grandes mudanças assim que a gente viu acontecer no nosso departamento, né? A gente passou a ter bem mais professoras mulheres, desde que foi a Inara e eu que nós entramos juntas. Depois a gente teve a Ana, a gente teve a Gisele, e a gente teve não, né? A gente só teve a Gisele, que ficou um tempo com a gente, agora é professora em Santa Maria. E eu acho que tá tendo mais atuação das mulheres. Aí a Milena pode falar também um pouquinho sobre o projeto da rede de mulheres e tal, que sabe mais do que eu sobre isso. Mas sim, é verdade, é majoritariamente masculino, mas nós temos que fazer algo para mudar isso. E como é que a gente faz isso? Estudando filosofia, estudando, mostrando o que a gente faz, né, e dialogando. Milena, fala um pouquinho dessas iniciativas que tu conhece. Então, eu, inclusive, queria comentar uma coisa. Essa pergunta, ela me lembrou que ontem mesmo, eu e a Desi, a gente entrou no mesmo ano na graduação de filosofia e tem uma foto que a gente tirou das boas-vindas, que eram só as mulheres que estavam ali para receber a gente, que estavam fazendo também a graduação de filosofia. E a gente percebeu que das 7 mulheres naquela foto, só tem 3 que ainda estão no curso. Então, realmente, mesmo que no início do curso a gente ainda tem mais mulheres, ao longo do curso, a maioria por questões pessoais, principalmente, elas vão largando o curso. Então, isso realmente é uma coisa, assim, complicada pra gente, mas a gente tá aí e vai continuar aí, né, Desi? Bom, tem algumas iniciativas que eu conheço que vocês podem procurar. Tem o Rede das Mulheres Filósofas agora, que tem, inclusive, uma das ex-professoras do departamento fazendo parte, a Gisele Seco. Eu posso, acho que deixar depois na descrição, a gente pode deixar alguns Instagrams e Facebooks que a gente conhece, que é mais fácil do que eu ficar citando, né? Mais fácil. O que vocês acham? Não, enfim, já foi mencionado, e daí a gente deixa os caminhos para as pessoas. Tem o blog de mulheres filósofas, tem vários, a gente coloca para vocês depois. Vamos para as perguntas. Bom, a próxima é do Bruno Baraldo. Minha pergunta é: como cada um de vocês encaram a questão do progresso em filosofia? Vocês consideram que a filosofia tem avanços objetivos? Quais e em que medida?
Comecem, por favor. Ai, ai, ai. Eu- Aí vem aluno da filosofia fazer pergunta difícil para nós. Olha, Mas eu posso emendar uma pergunta aqui, Priscila, só para juntar, vai. que eu acho que tem um ponto importante nisso que tu disseste. Não, é que tem um ponto importante aqui no que eu acho que... Porque o que eu tinha dito antes é o seguinte, tem uma... Quer dizer, aqueles que estão nos ouvindo, então tem alunos, tem colegas aqui, já vi, um abraço, vou fazer a parte do Rádio Jornal, tá? Um abraço ao Gabriel, um abraço ao Bruno também. Não, mas em que pese a brincadeira, quer dizer, você tem níveis, né? Então a gente tem colegas, professores de outras universidades aqui nos ouvindo, a gente tem alunos de pós-graduação escutando, a gente tem alunos de graduação não só escutando, mas aqui participando desse projeto da live, né? Eu quero evitar usar esse termo, mas não tem. Então, tem níveis, né? Tu tem que acertar o vocabulário num desses níveis, né? Ou tentar flutuar por todos os níveis. E isso é uma tarefa extremamente difícil. Então essa era uma pergunta, se tu puderes encaixar, Priscila, na resposta ao Bruno, que era essa, quer dizer, quem te escutava, embora eu não seja um aristotélico, tinha algumas cifras aristotélicas, né? A resposta podia não necessariamente ser aristotélica, mas tinha alguns elementos ali que é perceptível como, pelo menos, o enquadramento do problema tinha marcas da tua formação filosófica, né? E como é que se faz essa tradução? Né? A pergunta do Bruno demanda um certo conhecimento de filosofia, de história da filosofia, né? Quer dizer, é difícil assim de pegar a pergunta e destrinchá-la. Então, como é que tu vês, e a minha pergunta é mais prática, né? O papel desse projeto na tentativa de fazer essa tradução, de circular entre esses públicos muito diversos, o que pode ser muito perigoso, né? Porque até te provocando, assim, quer dizer, na tentativa de falar para um público leigo, no seguinte sentido, que sequer tem a formação em filosofia, mas que está procurando algum conhecimento em filosofia, você não acessa esse público, mas ao mesmo tempo também não acessa os teus colegas, não acessa os alunos de pós-graduação. Então, se tu puderes falar como é que a ideia desse projeto está vinculada, né, essa tentativa de traduzir, por exemplo, perguntas bastante complexas e temas, né, com um vocabulário hermético, em algum sentido, para um público mais amplo. Sim, esse é um grande desafio, assim, que a gente vai ter que... eu acho que com o andar... A gente vai errar. Isso a gente não pode achar que não vai acontecer, né? Eu acho que vai ter momentos em que a gente vai ser muito hermético e não vai... Isso não vai ter jeito. Ou vai ter outros em que a gente vai ser muito, talvez vai beirar a displicência, assim. Eu acho que a gente vai ter que fazer um pouco a coisa para experimentar ela, para ir achando um formato, achando uma maneira de também nos direcionar para os diferentes públicos, assim. Eu acho importante que cada uma das nossas propostas, bom, tem um pouco isso na caracterização de cada um dos eixos. Alguns eixos, eles já são mais, eles já direcionam mais o público, certo? Porque isso tem a ver com a tal da transposição, né? De fazer uma transposição didática, no caso, né? De você ser capaz de falar para pessoas não especializadas, mas que são interessadas, né? Naquele assunto ali. Isso é um grande desafio, mas eu acho que a gente tem que testar e tem que ver o que funciona, como é que funciona melhor. Por isso a gente está fazendo uma coisa assim de estar aqui conversando um pouco também, né? E deixando isso é uma fragilidade da nossa proposta, assim, a gente está deixando ela evidente, assim, né? Porque nós não somos youtubers, radialistas, nem nada, por um lado, então o nosso papel, a nossa atividade de divulgação, ela é muito tentativa, né? Por outro lado, tem esse desejo da gente se fazer entender, que eu acho que é muito importante, assim,
Só que, assim, uma coisa, né? Uma coisa é a atividade que a gente faz profissionalmente e que, não só profissionalmente, tá? De pessoas que se dedicam muito do seu tempo, da sua energia para fazer filosofia, tá? E que isso não precisa ser na universidade, isso não precisa ser, isso pode ser em qualquer lugar. Mas isso requer tempo, requer dedicação, requer esforço. Não é fácil, é difícil, a gente precisa testar, a gente precisa escrever, a gente precisa conversar com as pessoas e etc. Por outro lado, a gente pode ter, e a gente quer fazer isso, é propor alguns exercícios filosóficos com as pessoas, né? Então, a gente pode ter um sistema de anunciar um pouco qual é a pretensão das nossas. Isso fica aí para a gente já ver na próxima reunião, gurias. Para a gente ver qual vai ser a proposta. Se essa é uma proposta mais aberta, se essa é uma proposta mais informal, se essa é uma proposta um pouco mais... A gente já sabe que o nosso eixo das pesquisas, por exemplo, ele é um eixo mais hermético, certo? Ele vai ser muito difícil. Se tiver incursões desse eixo que sejam mais dirigidas ao público em geral, a gente precisa dizer isso, a gente precisa chamar as pessoas para isso, certo? A gente pode fazer isso. Eu posso apresentar algumas coisas da ética aristotélica de uma maneira mais extensiva, né, no sentido de fazer extensão, né? Tem a nossa colega Silvia Altman também já disse que pode apresentar a proposta dela de pesquisa de uma maneira um pouco mais aberta, um pouco mais informal, por aí vai. Então, eu acho que a gente tem que considerar que é difícil, assim, e não dá, mas a gente pode fazer alguns exercícios, certo? E, assim, alguém sempre vai ficar descontente. Isso a gente não tem que ter muito medo disso. Isso vai acontecer. Alguém vai ficar descontente, né? Ou vão dizer assim, foi muito superficial esse negócio, ou alguém vai dizer assim, foi muito difícil esse negócio, não deu para entender nada. Mas é um risco que a gente corre, né? Eu tenho muito medo ainda de algumas coisas que podem acontecer, mas enfim. Essa é uma questão muito difícil, assim. Tá? Só para eu não deixar o Bruno sem nenhuma resposta, assim, eu não sei a questão sobre progresso em filosofia. O que eu sei é que pode ter alguns resultados. Pode. Do ponto de vista, assim, você pode ter alguns... eu vou roubar aqui uma expressão. Eu sou boa de roubar coisas dos outros, assim, eu dizer por mim mesmo é muito difícil. Mas daquilo que o nosso colega André Cláudio falou uma vez, ele chamou de adquiridos filosóficos. A gente pode ter adquiridos filosóficos. A gente pode dispor, por exemplo, de uma distinção que ela seja definitiva, assim, para a gente avançar na compreensão de certas coisas, né? Mas a pergunta do Bruno é para, tipo assim, uma prova de final de semestre, assim, dá para fazer assim, vou guardar aqui, anotar, porque essa é um tipo de pergunta para isso, assim. Tu citaste alguns autores e vai de encontro com a pergunta da Liz Ludwig. Desculpa se eu falei teu nome errado, Liz. Desculpa mesmo, né? Estamos aprendendo. Quais os principais autores que sustentarão, teoricamente, o programa Janelas Filosóficas? Uau! Não sei. Tem? Não tem, Eu né? acho que não. Acho que não tem, assim. Nós não pensamos nisso, assim. Você tem alguns filósofos ou algumas filósofas que vão estar... Acho que não tem. Me lê? Tem mais? A Laura F. Guerra. Do ponto Isso, de achei. vista... Achou? Achei, obrigada. Do ponto de vista filosófico, quais as potencialidades e desafios de pensar a pandemia no curso do acontecimento? Vai, Nicolai, que essa é tua.
Na verdade, depois dessa, eu fiquei tentado a responder a anterior. Não, mas de fato, acho que talvez quais filósofos vão guiar pela negação, né? Porque uma coisa é certa, no eixo pluralidades a gente vai tentar explorar horizontes não explorados. Né? O nosso curso, para aqueles que conhecem, os que são nossos alunos, ou para aqueles que são da comunidade filosófica, sabem que é um curso que tem um itinerário bastante assentado, né? Bem assentado, melhor dito, na tradição ocidental, dos pré-socráticos, passando pelos medievais, São Tomás, modernos, Descartes, Hume, Kant, Hegel, contemporâneos, Wittgenstein, Frege, Russell. Então, é certo que este eixo ele é um eixo bem assentado no percurso do nosso curso, no itinerário do nosso curso. E no Pluralidades, o que a gente vai tentar fazer é explorar justamente filósofos que não são tão vistos nesse itinerário. Né? Então, fugindo da pergunta, agora voltando para a questão da Laura, eu acho que tem várias questões que podem ser... Na verdade, tem uma pergunta prévia, né? O que a filosofia teria a dizer sobre o curso dos acontecimentos? Essa é uma discussão que a gente tem, inclusive, entre os professores, entre os colegas, com os alunos. Vou tomar como exemplo o eixo, né, que a Milena depois pode dizer algo a respeito também, para responder a pergunta sobre se a filosofia tem progresso. Não, brincadeira. Mas é que eu sei que é um tema que interessa as pesquisas da Milena. Mas uma pergunta prévia é se nós teríamos algo a dizer enquanto filósofos na esfera pública. Né? Se nós teríamos se os filósofos eles poderiam dizer algo como filósofos na esfera pública, ou se eles teriam que simplesmente se e quando se posicionarem na esfera pública, ou fazerem como cidadãos comuns. Eu acho que essa é uma questão. E uma outra questão, que aí sim eu acho que está diretamente vinculada ao que a Priscila apresentou sobre a natureza do curso, do curso que eu digo, de um curso de filosofia, né? E sobre a natureza de como nós entendemos a disciplina, é a tarefa do esclarecimento conceitual. Então, essa talvez possa ser uma das tarefas que o filósofo possa desempenhar no curso da pandemia. Por exemplo, no eixo democracia, foram pensadas, e eu acho que essa também era uma outra questão que estava vinculada, eu acho que a pergunta do Eduardo, né, sobre a comparação, depois eu vi que tem outras perguntas ali, de alguns colegas, alunos perguntando, né, como é que se dá a comparação com os outros cursos, que é a seguinte, o eixo foi pensado de modo interdisciplinar. Então, vocês vão poder perceber que vão ter várias mesas onde vão ser discutidas questões conjunturais. Então, nós convidamos sociólogos, cientistas políticos, economistas, infectologistas, epidemiologistas. E a tarefa, e aí fica a pergunta, né? Será que a filosofia tem algo a dizer nesse debate? Ou lhe cabe simplesmente a tarefa de mediação e de esclarecimento conceitual? Né? Então, essa é uma opção. Uma outra opção seria tentar enfrentar questões mais duras, ou mais difíceis, não sei se mais duras ou mais difíceis, enfim, desafiadoras, no mínimo. Né? Por exemplo, o que resta para empatia na pandemia, se há uma crise, e esta eu já faço aqui a propaganda, né, de uma das falas das nossas colegas, a professora Sheila Tomé, que falará sobre a natureza da crise, né, o que significa estar em crise a partir de uma certa perspectiva da razão, ou de uma certa perspectiva de apreensão do mundo. Né, como é que são essas categorias que podem estar em crise. Então, teria várias formas de enfrentar a tua pergunta, Laura. Fica propaganda para o curso, né, para que vocês assistam aí os próximos episódios. Não sei se tem mais perguntas, pessoal. Priscila? Tem, peraí que eu tô procurando. Um minutinho, mais um... Aqui. A Maria José Alves perguntou: o bacharel em filosofia não é obrigatório de fazer licenciatura em filosofia para seguir a vida de professor universitário na filosofia? Se é obrigatório fazer licenciatura para ser professor universitário de filosofia. Eu não sei se isso mudou, até um tempo atrás não era necessário. Eu sei que para fazer
fazer concursos para nível básico, precisa da licenciatura, né? Para ser professor na rede municipal ou estadual, tem que ter a licenciatura. Mas para universitário eu não sei. Eu acho que vai depender muito da vaga, do edital, de como é que funciona isso, né? Próxima pergunta, então. Eu vi que a gente pulou uma pergunta aqui, então eu vou voltar para cima. Tu me acompanha, Horst? Ali, ó, é o Wagner Chagas. Vou ir para um lado mais pessoal, porque cada um de vocês decidiu cursar filosofia. Quero respostas vindas do fundo do âmago de vocês. Vamos lá, cada um de nós, ó, somos 5. Não, é engraçado, assim, eu decidi, tá, eu vou admitir, então, assim, é do âmago, tem que ser verdadeira, né, tem que ser a resposta verdadeira, a resposta do coração, assim. Eu fui fazer filosofia, eu comecei o curso, eu tenho razões para ter entrado e depois razões para ter continuado no curso. As minhas razões para ter entrado não tem nada a ver com a filosofia. Eu entrei na filosofia porque eu queria passar para a música depois. Esse é que era o negócio. Então, era um curso fácil de passar, eu queria entrar na universidade e depois eu queria passar para música. Na época eu queria fazer violão. Mas eu era muito ruim no violão, aliás, eu sou muito ruim no violão, então não tinha muita chance. Assim. Mas depois eu fiquei na filosofia. Né? E aí um pouco do que eu contei hoje foi a historinha de por que eu fiquei. Assim, né? Foi acontecendo uma espécie de apaixonamento. Assim, eu fui ficando. Eu fui achando interessante, né? Daquele jeito, assim, meio que sem saber direito o que estava acontecendo, mas eu estava achando muito legal aquilo. Assim, nossa, minha primeira aula foi de lógica. Um negócio, teoria dos conjuntos no quadro, uma coisa louca, copia tudo isso aí do que estava acontecendo. Não sei até hoje muito bem. Vai lá, vocês. Eu já respondi, foi por causa da publicidade para abrir a mente mesmo. Quem vai? Milena, vai. Tá vai bom. tu, vai tu. Olha, como é para ser verdadeiro, eu acredito que eu não entrei pela filosofia em si, pela prática filosófica de, sei lá, ser uma filósofa ou algo do tipo. Eu entrei, na verdade, inspirada pelo meu professor do ensino médio, que alguns já tiveram o prazer de conhecer na semana acadêmica, que é o professor Fábio Fragoso, que dava aula onde eu estudava, e eu não sei, eu sentia uma paixão dele quando ele falava em aula, em filosofia, que eu queria ser para os outros, para quem fosse meu aluno, exatamente aquilo que ele foi para mim, sabe? Eu queria despertar alguma coisa naqueles alunos, e é por isso que eu entrei na filosofia. Apesar de eu ter mudado já algumas coisas, esse foi o motivo que eu entrei na filosofia. Fortes. E eu achando que eu não ia ter que falar hoje. Mas eu entrei na filosofia da computação. Eu não terminei minha graduação lá, mas vim da computação direto. E uma das coisas que eu mais gostava na computação era justamente a parte de abstrair um pensamento e ter que criar um código, já imaginando o que cada componente daquele código vai ter que fazer. Colocar as peças juntas para resolver um problema. Você tem um conjunto de ferramentas e você tem que resolver um problema. A parte da computação que realmente não ia muito comigo era a parte de realmente programar a coisa que você tinha planejado. E então, quando eu troquei, quando eu fui para procurar outro curso, eu fiquei muito em dúvida entre a filosofia e a história, né? Mas a filosofia acabou me ganhando por causa da abstração e por causa do quão próxima da lógica ela era, e eu já tinha um background de lógica bem forte. E, Nicolai, agora é contigo. Não, mas eu disse, eu tinha essa motivação, assim, de entender problemas vinculados à natureza da teoria política, né?
é curioso isso, eu vi a filosofia quase como um prelúdio, assim, uma etapa inicial a ser desbravada para depois enfrentar esses problemas. Basicamente seria... Bom, questões mais longas vem no episódio que a Priscila nos convidou a falar sobre o que justifica a nossa permanência na filosofia. E agora, só interessante, me permitam, antes de passar para as perguntas finais, registrar, queria agradecer, tem colegas do FCH aqui, né, professores dos outros departamentos, inclusive alguns estão convidados e outros sintam-se convidados, vão participar dos nossos debates para tentar enfrentar as questões que a Laura trouxe antes, né, como é que a filosofia, as humanidades ou a ciência pode enfrentar os problemas sobre a pandemia, né, como é que a gente pode refletir sobre a pandemia. Pessoal, vocês querem fazer os encaminhamentos? Como é que vocês vão... Quantas perguntas vocês acham que ainda dá ou a gente encerra? Se forem breves as respostas, acho que podemos mais 2. O que tu acha, prof? O que tu acha? É a Desirê que manda. Vai, Desi. Vai, chefe. Peraí, só um minuto. Ajuda-me. Achei. É o Jason Santos. Isso. Jason Santos. Nossa, Jason, vamos diminuir um pouquinho as perguntas, gente. Para dar espaço para a coleguinha também. Então, gostaria de perguntar aos professores a seguinte questão. Por que o curso de filosofia parece tão solitário no sentido que as pessoas não parecem ter uma interação muito grande, como, por exemplo, acontece no curso de engenharia? Passei pela engenharia civil 1 ano. E uma segunda questão é a seguinte: a competitividade no curso de filosofia, uma vez que parece que aquilo que nos resta é a pesquisa, mas o número de bolsas é limitado e vem diminuindo. É uma pergunta. Sabe o que isso me fez lembrar? No ano passado, aquela reunião que a gente fez entre os professores e alunos, e foi a Desirê mesmo que disse isso, a gente não se conhece, né? Eu me lembro que aquilo foi bem marcante, assim, pra gente. A gente não se conhece, a gente não sabe quem são os colegas, a gente não sabe, né, se entrou esse ano, entrou no ano passado, mesmo da própria turma, a gente não sabe bem. Olha, eu não tenho uma resposta exata de por que isso é assim, mas eu acho que tem talvez um pouco a ver com o que eu falei, assim, de a gente se fecha um pouco, sabe? Talvez a gente não devesse se fechar tanto, né? Eu falei do meu recolhimento, né? Meu recolhimento, é claro que envolveu os meus colegas, meus amigos e amigas e etc. Mas, em grande medida, a gente sentia a nossa atividade como muito solitária, mesmo compartilhando o que a gente conseguia compartilhar, né? O que acontece é uma coisa da gente ter também uma liberdade no curso, eu acho que isso talvez explique mais. Tem uma liberdade no curso de fazer disciplinas antes, fazer disciplinas depois, e isso dissolve a turma também. Acaba dissolvendo um pouco a turma. E aí é mais difícil delas se manterem unidas hoje eu vou fazer 2 disciplinas, não vou fazer as 4 que são obrigatórias, por exemplo, né? Vou fazer só 2. Então a gente faz os nossos percursos de maneira muito individual, e isso faz com que a gente perca o contato com as pessoas, né? Então a gente tem essa liberdade, isso é ótimo, eu não estou dizendo que isso é ruim, assim, da gente ter a liberdade de escolher qual a disciplina que a gente vai fazer, isso por um lado é ótimo, por outro tem essa consequência que acaba que tu não tem mais a tua turma, porque tu não faz todas as disciplinas juntos com a turma. Eu acho que isso lá na engenharia, por exemplo, é diferente. Eu acho que é muito mais juntinho, assim, né? O pessoal vai fazendo, né? Tanto que é difícil a gente fazer formatura, etc. também, porque chega lá no final, quando tu vê, tem 3 barras diferentes, né? Então, sei lá, no final lá tinha 2005, mas tinha 2003, tinha 2002, tinha um monte de gente, né, de outras. Mas competitividade, olha, eu não sei se aquilo que nos resta é a pesquisa, Jason. O Jason tá voltando, né? Ele teve na filosofia e saiu um tempo, agora tá voltando. Eu lembro de vocês.
Eu sou uma pessoa assim, ó. Mas não sei se o que nos resta é pesquisa. Nos resta, a gente tem mais, a gente tem ensino, a gente tem outras coisas. Eu começo a falar, eu emburreço, assim, eu esqueço todas as coisas que por acaso eu posso saber. Mas olha, no nosso currículo diz várias coisas, né? Diz, inclusive, ajuda a políticos, empresas, um monte de coisas. Só não acontece tanto na prática, mas que tá lá, tá lá. Né? A gente vai encaminhando, então. Pode ser, a nossa ideia é fazer, né? Uma hora e meia. 1h30, máximo, não contem para ninguém 2 horas, máximo. Não vai acontecer, não vai acontecer. Tá, então eu vou fazer os encaminhamentos. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu quero só convidar, para quarta-feira agora a gente já tem a próxima, né? Uhum. Vai ser um painel com o procurador Henrico Rodrigues de Freitas, com o professor João Carlos Brum Torres, e a mediação entre eles feita pelo nosso colega, o professor Alfredo Storck. É um painel intitulado Liberdade de Pensamento e a Função da Universidade Pública. É interessante a gente notar que esse é um painel que não faz parte dos nossos eixos, ele é um preâmbulo para os nossos eixos, né? A gente vai tentar explicar um pouquinho por que é assim, nessa live de quarta-feira, então. E eu disse no início que eu ia anunciar um pouco, né, do que viria. A gente vai ter uma palestra na sequência então, na segunda-feira do dia 27, do professor Felipe. Não é palestra, vai ser um bate-papo entre o Felipe e a Inara, que são nossos colegas ali no departamento. Eu vou só citar os nomes e mais ou menos o assunto, né? O Felipe vai falar sobre razões identitárias, quer dizer, razões para filosofias identitárias, né? Razões para filosofias de identidade. Depois a gente vai ter budismo, no dia 3 de agosto. Depois a gente vai ter no dia 5, que é uma quarta-feira, a gente vai ter um comentário do Jonatas, que é nosso colega, professor nosso colega, sobre Tempos Modernos, aquele filme do Chaplin, preto e branco, maravilhoso, que todo mundo conhece o Chaplin andando ali dentro daquela rodinha que ele... A gente vai ter Crise das Repúblicas, enfim. E depois a gente vai tentar postar também, vamos tentar disponibilizar a nossa grade, quando ela estiver mais completinha. Mas a gente vai tentar fazer os nossos anúncios, né, e dizer sempre antecipadamente o que vai vir na sequência. Bom, então a gente viu que aí tem perguntas que não foram respondidas. A gente, na verdade... não, mas a gente não queria ficar sem responder. Se alguém que ainda quiser que a gente responda, podem mandar pelo e-mail ou pelas redes sociais que a gente vai responder vocês. Bom, então, como a professora Priscila falou, na quarta-feira, dia 22, às 7 horas, mesmo horário de hoje, a gente tem a sessão intitulada Liberdade de Pensamento e a Função da Universidade Pública, com o procurador Henrico de Freitas, o professor João Carlos Brum Torres, com a mediação do professor Alfredo Storck. Aí, na próxima segunda-feira, dia 27, e também às 7, a gente tem o bate-papo intitulado Do Arco-Íris ao Crepúsculo das Cores, Filosofia Política em Tempos de Crise Democrática, com o professor Felipe Gonçalves Silva e a professora Inara Zanuzzi, e como mediador, o aluno Santiago. Então, acho que é isso. Uma boa noite para todos e todas e todes. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite, Obrigada pessoal. Obrigado. por nos aguentarem até aqui. Não sei